Hoje eu quero conversar com você sobre a resposta de Cristo às nossas carências. Eu sei que é difícil a gente olhar assim, né, e se considerar um carente ou um carente em processo de transformação, ou alguém que está sendo encontrado por Cristo no meio do caminho. Mas eu já quero te adiantar e dizer que todos nós carregamos uma carência dentro da nossa alma. Todos nós. A gente manifesta de formas diferentes, mas todos nós carregamos uma carência dentro da nossa alma. E eu quero ler com você João 4, que é talvez um dos melhores textos da Bíblia para a gente falar sobre esse tema. E é importante falar que João 4 poderia ser o texto da nossa vida. Poderia ser a minha história ou a sua história descrita aqui em João 4. Exatamente pelo que eu falei, que se a gente parar para pensar e para fazer uma retrospectiva, nós vamos talvez encontrar na nossa história algumas sementinhas ali, né, de carência. E talvez alguns de nós ainda precisam lidar com elas até o dia de hoje. Hoje os bebês estão a todo vapor, glória a Deus, é um sinal, é mistério, gente. Estou dizendo que hoje tem um mistério acontecendo aqui na igreja. Talvez seja um aviso de Deus para você também ter um bebê. Se liga aí do que Jesus está falando. João 4 diz assim. Eu vou tirar esse sapato também porque ele vai me derrubar no meio do caminho. Então eu vou logo tirar ele. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não este é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui já leram esse texto, conhecem esse texto. Talvez o Senhor já falou com você nesse texto em outras ocasiões. E eu quero que nessa noite você coloque a mão no seu coração, para que nós possamos antes fazer uma oração juntos. Pai, eu peço, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo encontre o coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Eu peço, Jesus, que as sementes liberadas encontrem terra fértil. Pai, eu oro para que as sementes não caiam à beira do caminho, não caiam no meio dos espinhos, não caiam no meio das pedras, mas que essa semente gere vida, de dentro para fora. Senhor, eu oro para que as nossas mentes elas estejam atraídas para Ti nessa noite. Que nada nos distraia, que nada nos impeça de receber aquilo que só o Senhor pode nos dar. Que é o Teu Espírito Santo vivo, movendo dentro de cada um de nós. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Senhor, nos livra das preocupações daquilo que está fora desse lugar. Atrai o nosso coração a Ti nessa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando para você sobre o perfil do carente. O carente, ele tem medo da rejeição. Ele se esforça excessivamente, pois teme ser rejeitado ou abandonado. Ele se anula ou se amolda ao outro só para não perder a aceitação. O carente, ele tem uma sensação constante de inadequação. Nunca ele é bom o suficiente, nunca é inteligente o suficiente, nunca ele sabe o que ele precisaria saber. Então ele está sempre nessa insatisfação. Ele tem necessidade obsessiva de aprovação. Ele busca validação externa, porque ele não consegue encontrar valor em si. O carente, ele tem solidão mesmo estando cercado. Ele sente-se invisível e desconectado. O carente, normalmente, ele tem uma dependência emocional. Ele espera que o outro supra as suas faltas. E aqui eu quero dar uma pausa, porque é muito comum que dentro das relações, da relação de casamento, da relação marido e mulher, isso se torne ainda mais evidente. Porque normalmente nós carregamos os boletos lá da nossa infância. Aquilo que nós não recebemos do nosso pai, aquilo que nós não recebemos da nossa mãe, a gente tem uma promissória ali dentro do nosso bolso. E daí você vive uma vida inteira em busca de alguém, porque você está pensando, eu vou encontrar alguém que vai pagar essas promissórias, que vai fazer algo para me deixar feliz. Daí você encontra alguém. Só que ele também vem com um monte de promissórias dentro do bolso, cheio de boletos. E aí nós estamos lidando com uma série de dívidas e de cobranças de duas pessoas que estão lidando com a carência. O carente, normalmente, ele precisa lidar com a culpa e com a vergonha. E aí, como que ele faz? Ele se esconde atrás da força e da independência. Você já encontrou alguém que você olha e você diz, uau, essa pessoa é muito forte, ela é super independente, ela dá conta de tudo. Ela é super poderosa, ele é super poderoso. É assim que o carente que lida com a culpa e com a vergonha. E por último, a sensação de não ser amado por Deus. Ele sabe intelectualmente que Deus existe. Ele lê e ele diz, eu acredito que Deus existe, mas ele não consegue desfrutar de um lugar de intimidade com Deus. Então esse, normalmente, é o perfil do carente. E a gente precisa falar que essa história de carência começou há muito tempo atrás. Tem a ver com o pecado, tem a ver com a nossa natureza caída, tem a ver com a desconexão que eu e você sofremos desde o Éden. E desde lá, nós buscamos encontrar algo para preencher o vazio da nossa alma.
De alguma forma nós estamos buscando isso, nós queremos isso. Talvez a gente chegue até uma igreja exatamente buscando isso. Nós não aguentamos mais lidar com a carência, com a falta, com a ausência, com o buraco existencial que existe dentro de nós, e nós vamos procurando em alguns lugares, batendo em algumas portas. Nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana fica claro que é exatamente isso, era exatamente isso que estava acontecendo na vida dela. Aquela mulher que já tinha se casado 5 vezes, agora ela estava com alguém que não era o seu esposo. Então imagina a fragmentação desse ser humano, o tanto que ela estava fragmentada sentimentalmente, o tanto que ela estava adoecida nas suas emoções. Eu não sei se você consegue imaginar a dor dessa mulher. Às vezes a gente ouve ou a gente lê uma história e como parece que é só uma história, a gente às vezes não consegue se conectar. Porque a gente ouve muitas histórias, a gente ouve muita coisa. Mas eu quero que nessa noite você faça um exercício de empatia. Eu não sei como que é a sua vida, mas imagine que você já tivesse casado 5 vezes e passado 5 vezes pela dor do divórcio. Se a gente para um pouquinho para imaginar como que aquela mulher estava, a gente consegue entender um pouco da dor dela. E Jesus decide. É interessante porque o texto fala exatamente isso. Jesus decide passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus, ele decide. Ele é como a pastora Sara falou. Deus decidiu amar o mundo. Ele entregou o seu Filho. Então nós nos relacionamos com um Deus que ele a todo tempo ele está se movendo em nossa direção. Porque o desejo de Deus não é que eu e você caminhemos em um lugar de carência e de busca sem fim da satisfação da nossa alma. Então Jesus ele decide passar por Samaria e ali ele inicia em uma conversa com essa mulher um processo. E quando a gente pensa em processo que possa definir aquilo que nós vivemos, eu gosto muito do processo de refinamento do ouro. E lá em Provérbios 17:3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. A todo tempo o Senhor vai provar os nossos corações. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, dolorosos, que a gente se cobre lá na nossa cama, no escuro do nosso quarto, e diz: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu? Por que dessa dor? O porquê dessa angústia? Só que se a gente entender que o Senhor a todo tempo ele está provando o nosso coração, da mesma forma que o ouro ele vai para o refinamento, ele está provando o nosso coração para quê? Para que a gente consiga visualizar as nossas carências. Para que nesse momento ele sente na beira do poço e ele tenha uma conversa sincera comigo e com você. Porque não tem como Jesus curar aquilo que você nem tem consciência que existe. Não tem como Jesus tocar nos lugares que você está fazendo de conta que eles não existem, porque dói. Então, de alguma forma, a provação, que é o primeiro processo do refinamento do ouro, o ouro ele é levado a alta temperatura. São mais de 1000 graus. E nesse processo de refinamento, ele é derretido. Você já se sentiu assim? Sendo derretido? Teve alguns momentos na minha vida que eu pensei assim: Jesus, eu vou sair pela porta, porque eu estou sendo derretida. Tem momentos da nossa vida que parece que é exatamente isso que está acontecendo. A gente está sendo derretido, esmagado. E esse é o primeiro processo. É o processo da provação, é o processo do fogo, é o processo que nós olhamos e não entendemos, e questionamos, e perguntamos, e não gostamos, e não queríamos estar dentro dele, porque é difícil, porque dói. É o primeiro processo. O segundo processo, que é o processo de separação da impureza, é o mais lindo. E a impureza, na nossa vida, funciona assim. Você está na angústia da sua alma.
E aí o Espírito Santo, ele começa a soprar algumas coisas dentro do teu coração. Ele diz assim, olhe para isso. Preste atenção para esse comportamento, para essa crença, para essa atitude, para essa escolha. Preste atenção para essas situações. Isso é o Espírito Santo trazendo as impurezas para a superfície. Porque esse processo da separação é exatamente isso que acontece. Pela alta temperatura, o que é impuro, no processo de refinamento do ouro, o que é impuro sobe e fica aparente. Aí olha só o que acontece. O ourives remove essa impureza cuidadosamente com uma escumadeira. Não é assim que Jesus faz com a gente? Ele vem delicadamente com uma espumadeira. Às vezes ele vem de outro jeito também. Mas a maioria das vezes, de uma forma amorosa, ele vai nos atraindo para um lugar com a sua espumadeira, tirando as impurezas do nosso coração. E aí você vai se arrependendo dos caminhos, você vai reconhecendo aquilo que você precisa fazer, porque o Espírito Santo começa a agir. E aí o ourives vem e retira as impurezas. E isso é lindo. E a primeira coisa que Jesus faz na minha e na sua vida é exatamente jogar luz sobre a carência. Aí é o processo ali da alta temperatura. João 1,5 diz assim, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Se porém andarmos na luz, 1 João 1,7, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 8,12 diz, de novo, Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Logo no começo do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ela diz duas coisas que reflete exatamente como que estava o coração da mulher. Ela diz assim, como pode tu, judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Ela usa duas expressões para colocar para fora, para deixar subir, para deixar vir para fora. Exatamente o que estava dentro dela. Olha como que ela se via. Rejeitada, abandonada. Era exatamente assim que ela se percebia. E é por isso que a primeira coisa que ela fala para Jesus é, como que pode, tu judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Então aqui fica evidente que o sentimento de rejeição daquela mulher, e que não é para menos, porque alguém que viveu o processo que ela viveu, não tinha como se sentir amada e desejada e querida e filha do papai. Com certeza aquele sentimento ele era real, porque fazia parte da sua história, fazia parte da sua biografia. O carente, ele se alimenta da ausência da sua própria alma. Nós vamos perceber isso nesse texto. Aquela mulher se alimentando da carência da própria alma. A carência emocional profunda, ela surge quando a pessoa está distante de si e da sua identidade em Deus. Ao invés de buscar cura, ela passa a viver e se definir por esse vazio e alimentando-se dele. A gente consegue perceber ali no começo do diálogo que aquela mulher está completamente centrada em si. Ela não consegue, no primeiro momento, entender o que Jesus está falando. Jesus está dizendo para ela, olha, se você souber, você entender quem que está aqui conversando contigo, você ia me pedir água e eu ia te dar água viva. Jesus está tentando levar aquela mulher para um outro nível de conversa, para uma outra relação. E aí ela volta para qual lugar? Não, você não tem como pegar a água. O poço é profundo. Então olha só, enquanto Jesus está falando das coisas eternas, aquela mulher está olhando para as coisas dessa terra. Enquanto Jesus está querendo entregar cura para ela, ela está olhando e dizendo assim, não, Jesus, o senhor não está entendendo. A única coisa que eu quero é não precisar mais vir aqui meio-dia, porque eu não quero mais passar vergonha e culpa.
Eu não estou querendo resolver o problema da minha carência. Eu não estou querendo olhar para as raízes do meu problema. Eu só não quero mais passar pela vergonha de ter que lidar com pessoas, encontrar pessoas. Então, a todo tempo, Jesus tenta levar ela para a eternidade. Todo tempo, ela tenta trazer Jesus para o que é terreno. E esse diálogo, ele vai acontecendo, ele vai evoluindo, e até que Jesus consegue chegar na maior dor da alma daquela mulher. Com uma simples pergunta, Jesus consegue encontrar a raiz do problema. Aí ele vem como ourives, com a peneira, pega ali as impurezas, pega o sentimento de rejeição, pega o sentimento daquela mulher totalmente centrado em si. Começa a apresentar para ela algo novo, algo diferente, algo verdadeiro. E em algum momento, na beira daquele poço, olhando para aquele homem de 30 e poucos anos, algo sobrenatural acontece. Porque é exatamente assim. Não tem dia, não tem hora, não tem método. De uma forma sobrenatural, os olhos daquela mulher se abrem. E ela diz: uau, esse homem só pode ser o Cristo. Ele só pode ser Jesus. Ele tocou na raiz. Ele encontrou o problema. Até agora eu estava conseguindo me livrar de ir um pouco mais fundo. Eu estava trazendo outras perguntas. Eu perguntei até sobre onde a gente deveria adorar. Porque aí poderia ser que nessa pergunta eu conseguisse me livrar. Que ele não chegasse tão profundo. Que ele não fosse na raiz do meu problema. Mas em algum momento, o Senhor conseguiu encontrar a raiz do problema daquela mulher. De alguma forma, ela estava buscando, procurando, nos relacionamentos amorosos, saciar a sede da sua alma. De alguma forma, ela imaginou, e eu não sei, talvez a sua história, a sua infância, assim como acontece na nossa vida. Nós não temos como pegar uma borracha e apagar o que aconteceu ano passado, ano retrasado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós não podemos simplesmente acordar um dia e dizer: eu não vou mais lembrar do que aconteceu. Mas nós podemos aceitar esse diálogo. Nós podemos permitir que Jesus toque na raiz do problema. Nós podemos sair de um lugar de superficialidade, de conversas terrenas. Nós podemos e nós devemos, porque esse é o desejo de Deus, olhar para as coisas que são do alto, para as coisas que são eternas, ancorar a nossa alma em um lugar mais excelente. Esse é o convite de Jesus, esse é o convite do Evangelho. Assim como Jesus parou naquele poço, Ele para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Quantas vezes Jesus já parou para mim? Quantas vezes Jesus já parou para você, tentando essa conversa, tentando esse diálogo, tentando de alguma forma que você abra o seu coração, que os seus olhos sejam abertos? Quantas vezes? Quantas reuniões, quantas palavras liberadas, e Jesus segue tentando, porque Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Não importa o que você faz, não importa para onde você vai, Ele vai continuar insistindo. Porque os planos dEle sobre a sua vida, eles estão todos de pé. Aquilo que Ele já falou sobre você, continua de pé. Jesus não disse para aquela mulher: olha, como você teve 5 maridos e você tem um que aí não é seu, então eu quero te dizer, você pode vir para mim, mas tem algumas ressalvas. Você não pode isso, você não pode aquilo. Não. Sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Ele diz assim: olha, se você me pedir a água e eu te der a água viva, fluirá de você rios de águas vivas.
Jesus está dizendo assim, olha, eu posso fazer algo na sua vida que é extraordinário, que não importa o teu passado, não importa o que você viveu, não importa o que você fez, se você se arrepender, se os teus olhos se abrirem, se você verdadeiramente me ver, se você quiser a minha face e não um pouquinho de água que eu posso te dar dentro de um balde, mas se você de fato quiser um relacionamento verdadeiro, genuíno, comprometido, eu tenho algo para te dar que é superior a tudo que você já teve nessa vida. Então Jesus não faz ressalvas para aquela mulher, ele só faz um convite. E quantas vezes nós estamos sendo convidados para o Senhor, para um lugar mais profundo, para um nível a mais, e nós, não, Jesus, vamos conversar de balde? Deixa essa história de raízes para outro momento. Mas eu oro e eu declaro que em nome de Jesus esse dia chegou. O dia que o Senhor vai entrar na tua história. Vai ter liberdade para tocar em todas as áreas da sua vida. O dia que Ele vai poder olhar nos teus olhos e dizer assim, ei, você não precisa caminhar com esse fardo. Você não precisa caminhar com esse peso. E você pode dizer assim, ai, mas eu estou na igreja há tantos anos, servindo a Jesus, eu sirvo nos ministérios, eu estou aqui, eu sou ativo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre um lugar mais profundo. É sobre um lugar nele. É sobre um lugar que as notícias boas ou ruins, elas não vão te gerar desespero. Elas não vão te colocar em um lugar de completo abandono. Porque você olha e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei com quem eu posso contar. Eu sei que eu não preciso viver com isso, lidar com essa circunstância a partir das minhas carências. Porque eu já fui curado. Então essa mulher, ela estava lidando com os contextos da vida dela a partir das carências e aquilo. O carente, ele é totalmente centrado em si. Ele não consegue tirar o olhar das suas necessidades, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso da água e não tenho balde. A conversa daquela mulher desesperadora, Jesus está dizendo, ei, não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre algo mais profundo. Então ele consegue chegar nesse lugar. Ele encontra aquela mulher. Os olhos dela se abrem, ele joga luz, ele traz clareza, ele encontra a raiz. Esse é o primeiro passo de Jesus. Se o Senhor está te trazendo clareza nessa noite sobre áreas da sua vida que você caminha a partir do sentimento de carência, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Talvez alguma daquelas características que eu falei no começo, você olha e você se identifica, glória a Deus por isso. Porque o Espírito Santo, ele só pode agir nos lugares onde nós damos liberdade para ele agir. Nós só podemos orar sobre aquilo que nós temos consciência. Qual é o pecado que ronda, que bate na nossa porta? Se a gente não permitir que essas coisas venham para fora, fica difícil. Então, o primeiro passo de Jesus é jogar luz sobre a carência. O segundo é restaurar a identidade daquela mulher. Aquela mulher, assim como eu e você, precisamos ser restaurados na nossa identidade. A primeira coisa que aconteceu com Satanás quando ele caiu, ele era anjo de luz. Olha que identidade perfeita, linda e maravilhosa. A primeira coisa que aconteceu quando ele caiu foi perder a sua identidade. E é por isso que essa área da nossa vida, ela é uma luta constante. Se você não sabe quem você é, se você não tem real clareza de que você é filho de Deus, que Deus te ama, que você não é um abandonado, esquecido, obra do acaso, você vai lidar com tudo ao seu redor a partir desse lugar. Isso vai te definir. Então aquela mulher, ela carregava um cântaro que tinha a ver exatamente com a carência dela. Ela não largava aquele cântaro. Então imagine que o poço é o lugar da carência e o cântaro é o meio usado para alimentar a carência. Então a mulher ia, pegava a água do poço, colocava dentro do cântaro todos os dias. Que lugares nós estamos indo alimentar a nossa carência?
Quais relações nós estamos mantendo para alimentar a nossa carência? Onde muitos carregam um cântaro, seguem agarrados com situações que alimentam as suas carências e fundamentam a sua identidade a partir disso. Preste atenção. Talvez pessoas que você conhece, você olha e você diz assim: nossa, o rejeitado, o abandonado, o mal amado, o frustrado. O que é isso? É o cântaro. Está aqui, ó. Eu não largo. Porque eu me alimento disso. E eu preciso caminhar com isso. Senão qual vai ser o sentido da minha vida? Se eu não tiver um lugarzinho para eu ir alimentar a minha carência, para encher o meu vaso, eu não largo. Só que o que aquela mulher faz quando os olhos dela se abrem? A primeira coisa que ela faz, ela larga aquele cântaro. O que você pensa sobre si determina a atmosfera, os relacionamentos e os resultados que você vai desfrutar. Se você não se sente amado, você vai ter tanto medo de perder o relacionamento, seja de amizade, seja de marido e mulher, que você vai sufocar tanto aquela pessoa. E a atmosfera dessa relação vai ser o quê? A apreensão. Porque todo o tempo você está com medo. Vai me deixar, vai me abandonar, vai me largar, vai me trair. Essa é a atmosfera. E o resultado será o quê? Mais um abandono. Porque ninguém consegue lidar com um carente. Eu ouvi uma vez um pastor falar algo e eu disse: uau, é isso mesmo. Ele falou assim: olha, carência você não supre. Não tem como. Tente suprir um carente. O que acontece com você? Você morre junto. Você não consegue suprir o carente. A carência, ela não existe para ser suprida. Ela existe para ser curada. Você precisa de cura. Eu preciso de cura. Eu não preciso que alguém me supra. Eu não preciso que algo me supra. Eu vou precisar de cura. Eu não vou lidar com a carência. Eu vou curar a carência. Existem muitos homens e mulheres que foram tocados por Cristo e tiveram as suas identidades transformadas. Se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Pessoas sendo tocadas e através do toque de Cristo, elas permitiram serem transformadas. E eu quero falar para você de uma mulher incrível, extraordinária, Maria Madalena. Quem era essa mulher? Possuída por 7 demônios. Jesus olhou para ela e chamou, e curou, e tratou. E a partir disso, está lá em Lucas 8, 2 e João 20. A partir disso, ela o seguiu fielmente. Sustentando o ministério de Jesus com recursos e estando presente na cruz e no túmulo. Olha como que Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João. Lá em Mateus 4,18, Jesus os encontrou enquanto eles estavam trabalhando como pescadores. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha essa palavra, imediatamente eles deixaram as redes e o barco e seguiram Jesus. A partir de agora, a identidade daqueles homens não era mais pescadores de peixe, era pescadores de homens, porque eles aceitaram o chamado de Jesus. Eles permitiram que Jesus tocasse, chamasse, conduzisse, enviasse. Lá em Lucas 19 também existe a história de Zaqueu, o publicano. Não sei se você já ouviu essa história, mas Zaqueu, ele era corrupto. Ele subiu numa árvore só para ver Jesus. Quando Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente. Olha que palavra. Rapidamente. E recebeu Jesus com alegria. A partir daquele momento, a vida de Zaqueu mudou. Ele não era mais aquele homem injusto. Ele olhou para Jesus e ele disse: eu vou devolver tudo, 4 vezes mais. Se ele não tivesse aceitado o toque de Jesus na sua identidade, transformando a sua vida, ele continuaria sendo conhecido como um cobrador injusto. Mas ele é conhecido como homem, hoje ele é conhecido como homem que foi extravagante em sua generosidade. Porque ele permitiu que Jesus tocasse nele. Ele aceitou o convite de Cristo.
O que você, o que eu, o que nós precisamos deixar imediatamente? Deixar para trás. Quais são os cântaros que definem a nossa identidade, que nós estamos carregando e aceitando isso como de fato, eu nasci assim, é por causa da minha história, é por causa da minha dor, é por causa da minha luta, é por causa das minhas perdas, ok. Eu sinto muito, eu não conheço a sua história, eu respeito a sua história. Mas sabe de uma coisa? Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem uma nova história para mim. Está no meu direito dizer sim ou não. Mas Jesus tem algo novo. O Evangelho é sobre novidade de vida, é sobre boas novas, é sobre vida diferente. Se nós estivermos indo até Jesus, permitindo que Jesus toque nas nossas raízes e nada de novo está acontecendo na nossa vida, talvez nós não estamos nos relacionando com o Jesus da Bíblia. Talvez nós não estamos nos relacionando com o Deus do Evangelho. Porque boas novas é sobre novidade de vida. Então chegou o momento de nós, de fato, permitirmos que Jesus ele entre e ele transforme a nossa história. Mas nós precisamos aceitar. Nós precisamos ser como essas pessoas, imediatamente, rapidamente, no mesmo instante, agir e dizer, amém, eu recebo, essa palavra é sobre mim. Nós precisamos acreditar nisso, sabe? Nós não podemos ser crentes nominais, nós temos que viver de fato o que o Evangelho nos promete. E esse é o convite de Jesus. E quando Jesus conversa com aquela mulher, ele não oferece simplesmente qualquer coisa, ele oferece uma fonte de águas. E aquela fonte de água simboliza o Espírito Santo. Jeremias 2,13 diz, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Até quando nós vamos estar na beira de um poço de águas rasas? Enquanto que Jesus está dizendo assim, ei, tem águas vivas para fluir de dentro de você. Tem algo novo. Já está pronto, já está preparado. Basta que você imediatamente largue o seu cântaro, largue as redes, largue aquilo que te define. Talvez você olhe e diz assim, mas como se até aqui eu vim assim, todo mundo me conhece assim. Eu sou desse jeito. Não tem problema. Começa de novo. Reseta. E começa a falar. Eu sou assim porque Jesus me fez assim. Eu sou assim porque Jesus me transformou. Eu não tinha direito. Eu não tinha como. Não existiam maneiras. Eu não poderia comprar essa vida. Mas alguém foi lá na minha frente, comprou no meu lugar, me deu. De graça. Eu só preciso receber e fluir nesse lugar. João 7,37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Isaías 44:3 diz, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Nós não podemos aceitar uma vida de faz de conta, uma vida medíocre. Não, nós não podemos aceitar. E muitas vezes nós estamos vivendo esse tipo de vida porque nós estamos nos alimentando das nossas carências. Toda a tribulação que existe ao nosso redor, toda a dificuldade, todo o desafio. Se a gente for olhar, qual é a raiz? É uma carência que talvez você está lidando. Você está tentando suprir.
Você não está buscando cura, você está tentando suprir. Será que no emprego? Será que nas coisas? Será que na minha vida profissional? Será que não estou feliz, mas se eu tiver um filho, pode ser que com o filho a minha vida se complete. Não, mas o filho veio, e aí o filho veio, eu descobri que eu não vou dormir a noite inteira, que eu não vou poder sair qualquer hora, então não é isso, então eu vou fazer outra coisa. E Jesus está dizendo, ei, calma, para, stop. Só me permita falar com você. Só que muitas vezes no meio da nossa agitação, da nossa correria, das nossas procuras, das nossas angústias, a gente está tão atribulado, tão angustiado, que a gente vem na igreja todo domingo, toda quarta, a gente ora, a gente vem na oração, mas a gente não está conseguindo parar para ouvir o que Jesus tem para dizer. A conversa daquela mulher não foi com a melhor amiga, não foi com uma terapeuta, apesar de que eu amo, adoro, né, super indico, tem horas que a gente precisa. Não foi com terapeuta, não foi com ninguém. A conversa daquela mulher foi com Jesus. E muitas vezes nós estamos desesperados. Não tem ninguém para me ouvir, não tem ninguém para eu falar, não tem ninguém para eu conversar. E Jesus está aqui do seu lado, olhando, dizendo assim, eu estou aqui, eu estou na beira do poço, eu estou te oferecendo água, mas você está querendo saber como é que eu vou tirar a água desse poço que você está bebendo, que não vai te suprir. Você olha e você diz assim, não, Jesus, o Senhor não vai conseguir. Porque o Senhor não tem balde. O Senhor não vai conseguir. É isso que a gente fala. O Senhor não vai conseguir. Quando nós vamos buscando soluções em outros lugares, nós estamos dizendo, Jesus, espera lá, o Senhor não tem balde para buscar água nesse poço. É muito fundo. E Jesus está dizendo assim, olha, se você soubesse o que eu tenho para te dar, se você soubesse o que eu tenho para te oferecer, é muito precioso. Você não vai voltar aqui, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai procurar em outros lugares, porque você vai estar satisfeito. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala algo que é a chave dessa noite. Ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós falamos sobre uma busca, nós falamos sobre um vazio. E o que Paulo está dizendo? Enchei-vos do Espírito. Quando Jesus foi se despedir dos discípulos, ele falou assim, Jesus já sabia, porque Jesus é Deus. E ele disse assim, olha, não se preocupem, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito da verdade. É Ele quem convence da justiça, da verdade, do juízo. O que Jesus está dizendo? Daqui para frente, meus amados, sem o Espírito Santo, você vai ficar vazio. Daqui para frente, queridos amigos, discípulos, você precisa de algo que vai te encher. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito, nós vamos estar cheios de outras coisas. Se não for o Espírito Santo que nos habita, nós vamos estar sendo habitados por outras coisas. Então Jesus está dizendo assim, ei, foi muito lindo tudo que nós vivemos juntos. Nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Nós vimos paralíticos andarem. Nós vimos pessoas enxergarem. Foi lindo o que nós vivemos, foi incrível. Mas daqui para frente, só com o Espírito Santo. Se não eu e você, nós vamos viver numa eterna busca por algo que nada nem ninguém é capaz de nos preencher. A consciência do Espírito Santo. Eu estava pensando sobre isso, eu estou desde dezembro com o Senhor falando comigo sobre o Espírito Santo. E eu, Senhor, tentando beber de Deus aquilo que Ele estava querendo falar no meu coração. E um dia eu estava pensando, nós ouvimos muitas palavras de Deus como Pai. Muitas. Glória a Deus, Deus é meu Pai, eu sou filha amada de Deus. Nós vivemos um movimento na igreja, em todos os lugares, em torno de Cristo. De alguma forma, os líderes, os pastores, todos eles foram atraídos para esse lugar, ou a grande maioria deles. Você vai nas igrejas e você ouve a mensagem em torno de Cristo. Parece que antes que isso era nublado, se desnublou. E a gente consegue
ver, de uma forma geral, a mensagem em torno de Cristo. Mas me parece que existe um silêncio sobre o Espírito Santo. Faz sentido? Me parece que de alguma forma não se toca mais, não se fala mais, não se busca mais. Só que lá em Joel capítulo 2, olha a profecia: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Por que essa profecia ela é tão real? Porque casa exatamente com o que Jesus está falando. Ei, daqui para frente, só com o Espírito Santo. Não tem como nós avançarmos, nem na nossa vida pessoal, nem como igreja, se nós não recebermos a capacitação de Deus, que é o Espírito Santo. Não tem como, é impossível, impossível. A gente consegue perceber o diálogo de Jesus com aquela mulher, é para levar ela para qual lugar? Para esse lugar. Porque Jesus sabia, sem o Espírito, eu vou embora. E sem o Espírito Santo, ela não vai ter ousadia, ela não vai ter coragem. Nada disso. Então Jesus está falando a todo tempo com aquela mulher, conduzindo ela para esse lugar. Eu quero contar para você a história da Susan Carente. Você talvez nunca ouviu, porque eu nunca contei. Imagine que Jesus chegou na beira do meu poço. Eu vou contar para você a minha história. Não está em João 4, mas poderia estar. Susan era o tipo de mulher que todos admiravam. Sempre com tudo em ordem. Agenda cheia e resultados extraordinários no trabalho. Ela era o retrato da competência e da excelência. Mas por dentro havia um vazio que a corroía em silêncio. Desde jovem, Susan aprendeu que amor precisava ser conquistado. Nunca se sentiu verdadeiramente vista ou abraçada pelo pai. Então cresceu com um desejo desesperado de provar o seu valor. Seu lema era simples: se eu fizer tudo certo, talvez eu seja amada. O trabalho virou o seu poço. Era lá que ela mergulhava todos os dias, tentando matar a sede que sentia. Chegava antes de todos, saía depois, buscava ser perfeita em tudo, mas sempre que deitava a cabeça no travesseiro, aquela pergunta voltava: será que eu sou suficiente? Certa manhã, esgotada e sem forças, Susan entrou num café para tentar se recompor. Sentou-se num canto quase invisível, quando um homem se aproximou. Ele não tinha nada de extraordinário, aos olhos naturais, mas seu olhar era diferente, gentil, profundo. Ele puxou conversa como quem já a conhecia. Você está cansada, Susan. Tem buscado em poços que não saciam. Ela congelou. Como ele sabia o meu nome? E como ele conhecia o que ela escondia tão bem por trás de uma imagem de sucesso? Você tenta encontrar amor no seu desempenho, mas o que você precisa não está nas suas mãos. Eu sou a fonte que nunca seca. Susan sentiu um nó na garganta. Algo dentro dela queria resistir, mas a presença daquele homem era como água fresca em terra seca. Quem é você? Perguntou com a voz embargada. Sou Jesus. Eu vim até você porque te vejo. Sempre te vi. E quero te dar um novo começo. Não precisa mais se matar para ser amada. Você já é. O Pai te ama. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Naquele momento, as lágrimas que ela segurava há anos começaram a cair. O peso foi se dissolvendo. E a paz que ela nunca havia experimentado tomou conta do seu coração. Jesus não só mostrou suas carências, como também ofereceu algo melhor, o Espírito Santo, que agora habita nela, enchendo cada espaço vazio, restaurando sua identidade e a fazendo plena, não no desempenho, mas na graça. Daquele dia em diante, Susan não parou de trabalhar ou se esforçar, mas agora ela fazia tudo por amor, não por carência. Sua missão ganhou leveza e sua alma descanso. Ela havia encontrado
a verdadeira fonte. Eu não sei qual seria a sua história de João 4. Eu não sei como que você poderia escrever a sua história. Essa é a minha. Mas o fato é que todos nós estamos nessa busca. Nessa busca. Nessa busca. E Jesus está dizendo, não precisa buscar em outros lugares. Porque sou eu quem tenho a água viva. O terceiro processo do resfriamento, da purificação do ouro, é o processo de resfriamento. O ouro ele é esfriado e moldado em uma forma útil. O que adianta ser ouro se você não tem uma forma útil? O que chama mais a nossa atenção? Uma barra de ouro ou uma joia? Os dois vão chamar atenção, mas a joia vai chamar mais, porque tem uma forma útil. Esse último processo de purificação tem a ver com o resfriamento. E nós estamos falando aqui sobre a água que flui, a água do Espírito, a água que resfria a nossa alma. É Ele quem vai nos dar essa forma útil. Não está na força do nosso braço, mas está no seu sim, porque Jesus já disse sim. O terceiro ponto, a terceira coisa que Jesus faz com aquela mulher é liberá-la para a missão. Mas olha só, o carente, quando ele está na missão, ele faz discípulos para si. O discípulo na missão, ele faz discípulos para Cristo. Você pode até fazer a missão carregando raízes de carência. Você pode. Mas a dor que isso vai te causar é muito maior do que se você não estivesse na missão. Porque todas as vezes que alguém te deixar é um sofrimento. Todas as vezes que alguém contrariar a sua vontade é um sofrimento. Todas as vezes que alguém não concordar contigo é um sofrimento. Porque você está se alimentando daquela relação, daquelas pessoas. Então você quer viver plenamente a missão que Deus tem para a sua vida? Permita que Ele te cure. Porque senão é muito doloroso fazer missão com raízes de carência. E não é isso que Jesus quer para a sua igreja. O Senhor quer nos ver avançar plenamente. Depois que os olhos daquela mulher se abriram e ela reconhece o Cristo, o Filho de Deus, porque até um certo momento ela está conversando com Jesus e ela nem sabe quem Ele é. Mas os olhos dela se abrem e ela tem a sua identidade restaurada e ela vai para a cidade falar de Jesus. Mas ela não vai sozinha, ela vai com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para dar ousadia para aquela mulher que tinha culpa, vergonha, voltar para o lugar da sua vergonha e dizer assim: ei, venham ver um homem. Você já pensou uma mulher que já teve vários homens dizendo para as pessoas da cidade: venham ver um homem? Se não for o Espírito Santo de Deus dando ousadia para aquela mulher, capacitando aquela mulher para a missão, nunca ela faria isso. Nunca ela faria isso. Quem convenceu aquelas pessoas a irem acreditar naquela mulher? Quem convenceu? O Espírito Santo. Quando a mulher deixou o canto, ela foi à cidade e disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será ele Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho visto. Gente, que testemunho aquela mulher tinha. Ela tinha acabado de dizer sim para Jesus. Era o testemunho do Espírito Santo. Ela não tinha um testemunho de vida. Ela tinha um testemunho do Espírito. Então, se você está aqui, você está dizendo: eu não tenho um testemunho de vida. Se eu olhar para trás, eu não tenho como falar de Jesus, porque as pessoas vão apontar para o meu passado. Ei, aonde o Espírito Santo está, você não precisa se esforçar. O teu esforço é ir até onde Jesus te manda. Mas aonde o Espírito Santo está, você não precisa se esforçar. Porque é Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus,
pediram que ele permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Olha só, uma discipuladora bem-sucedida. E dizia uma mulher: já agora não é pelo que me disseste, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Gente, se essa mulher fosse carente, nunca ela ia conseguir olhar para aquela cidade e dizer assim: venham, ouçam, aprendam. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ela iria querer todo mundo ao redor dela, bajulando ela, dando honras para ela. Só que aquelas pessoas olham para ela e dizem assim: ei, não é mais nem pelo que você falou. É porque agora nós já vemos, nós já cremos. Ele é o Salvador do mundo, glória a Deus. Esse é o discipulador bem-sucedido. Agora eu já aprendi o caminho. Agora eu já sei aonde ir. Então, de fato, aquela água começou a brotar uma fonte. E ela começou a falar a partir do Espírito. Jesus deseja nos enviar para a missão. Mas antes disso, Ele precisa nos encontrar na beira do poço. Para nos arrancar de lugares de carência. E a sua carência pode estar retardando o processo de Deus na sua vida. Talvez Jesus te trouxe até aqui essa noite, para essa conversa à beira do poço. Para dizer para você: ei, eu tenho planos incríveis para a sua vida. Incríveis. Mas se você não permitir que eu toque nas raízes da sua carência, se você não permitir que eu entre na tua história, por mais difícil que seja, se você não permitir que o Espírito Santo te habite, não tem como você seguir em frente e desfrutar de plenitude de vida. A gente pode até viver, a gente pode até sobreviver, mas não é sobre isso que Jesus está falando para aquela mulher. Jesus não chegou para ela e disse assim: eis que te digo, estou mandando um marido para você. Não. Porque aí Jesus ia tratar, ia suprir a carência. Jesus curou a carência daquela mulher. Essa é a proposta de Jesus para mim e para você. Ele quer curar a nossa carência. Mas nós vamos precisar aguentar a luz. Aguentar o aquecimento do ouro. Nós vamos precisar suportar essa luz, esse fogo, que pode até ser difícil, que é difícil, mas que é Jesus permitindo que as impurezas venham para fora. Nós vamos precisar deixar que Jesus restaure a nossa identidade. Nós vamos precisar ser rápidos em responder. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo da gente pensar: nossa, mas eu vou ter que fazer isso, não, eu vou ter que... Não. Seja rápido. Rápido em responder. E aí, a partir disso, a partir desse rio de águas vivas fluindo dentro de nós, nós vamos para a missão. A missão, gente, não tem a ver só com outros países. Não tem a ver somente com nações. Talvez lá dentro do seu trabalho, lá na sua faculdade, no que você faz no seu dia a dia, isso é missão de Deus. Porque qual é a missão de Deus? É reconciliar o mundo com Ele. Essa é a missão de Deus. Essa é a nossa missão. É para que a glória de Deus se manifeste. Não tem a ver com você ir para a África. Tem pessoas que vão, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor levante missionários transculturais. Mas a missão tem a ver com a sua e a minha vida. A missão tem a ver com a nossa segunda, com a nossa terça, com a nossa quarta. Só que nós só vamos transbordar Jesus se de fato nós formos curados. Porque se nós estivermos carregando aqui o nosso cântaro, nos alimentando com as nossas carências, voltando para os mesmos lugares, buscando em fontes que não dão água, como que eu vou transbordar daquilo que eu não tenho? E Jesus está dizendo: ei, você quer? Você quer mesmo? Uma vez o pastor Hernandes falou algo incrível. Ele disse assim: olha, para o descrente, nós apresentamos Jesus. Para o crente, nós apresentamos o Espírito Santo. Isso é real. Então, se você quer mesmo, busque.
Busque o Espírito com toda a sua força. Acorde mais cedo. Ore, sozinho. Feche a porta do quarto. No ano passado, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, um versículo surgiu assim diante de mim. Entra para o teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós não podemos sair desse lugar. As mídias, o marketing, as fotos, os vídeos, a internet, o Instagram, os filtros, eles não podem nos roubar desse lugar. Foi para esse lugar que Jesus ia. Era para esse lugar que Jesus ia. Todas as vezes que ele estava diante de uma missão, todas as vezes nós vemos nos evangelhos Jesus se retirando para um lugar secreto. Jesus indo para um lugar secreto. Mas nós estamos tão cansados no final do dia que nós precisamos dormir muito no outro dia para tentar de alguma forma suprir o nosso cansaço, porque no dia anterior nós corremos tanto, buscando tantas coisas, que nós não conseguimos acordar mais cedo para orar, para ir na fonte, para buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível. Gente, o Espírito Santo, a gente pode assemelhar ele à figura da mãe. É sensível. Coraçãozinho. Ó, fofinho. Como que nós vamos caminhar dando as costas para o Espírito Santo e a gente vai achar que de manhã, uau, a nossa vida vai estar incrível, nós vamos conquistar tudo que tiver na nossa frente? Não vamos. Final do dia a gente vai terminar o dia igual aquela mulher, com uma carência ainda maior, com um desespero ainda maior. Esse é o retrato dos dias de hoje. Mas Jesus está dizendo para nós, olha, calma, eu estou na beira do teu poço. Eu estou te convidando para esse lugar. Eu estou te chamando para esse lugar.